O detetive Marcus Williams sempre foi um homem de números. Após 28 anos no Departamento de Polícia de Atlanta, a maior parte deles na divisão de pessoas desaparecidas, ele aprendeu a interpretar o sofrimento da cidade por meio de estatísticas. Cada boletim de ocorrência de pessoa desaparecida que passava por sua mesa contava uma história. Não apenas sobre um indivíduo desaparecido, mas sobre a vulnerabilidade de uma comunidade, sobre falhas sistêmicas, sobre os pontos cegos da sociedade. Mas havia uma história que os números contavam há anos e que ninguém parecia disposto a ler. Era uma manhã de terça-feira, em setembro de 2018, quando Marcus percebeu pela primeira vez o que consumiria os próximos 4 anos de sua vida. Ele estava revisando as estatísticas mensais de pessoas desaparecidas, uma tarefa rotineira que se tornara tão automática quanto seu café da manhã. O relatório mostrava os padrões sombrios de sempre. A maioria das pessoas desaparecidas era encontrada em 72 horas. Uma porcentagem significativa era de jovens que haviam fugido de casa e um número menor, mas persistente, simplesmente desaparecia sem explicação. Mas enterrado nas análises demográficas, havia um número que o fez parar. Mulheres negras entre 18 e 35 anos representavam quase 40% dos casos de pessoas desaparecidas há muito tempo na região metropolitana de Atlanta, apesar de constituírem apenas 12% da população geral. Marcus olhou para o número e, em seguida, abriu o relatório do mês anterior. A porcentagem era semelhante. Ele voltou mais atrás, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O padrão era consistente e gritante. Marcus não era estranho às realidades das estatísticas criminais e das disparidades raciais na aplicação da lei. Ele passou quase 3 décadas observando como os casos envolvendo mulheres negras desaparecidas costumavam receber menos atenção da mídia, menos recursos e períodos de investigação mais curtos do que aqueles envolvendo vítimas brancas. Era uma verdade feia que vivia nas sombras do trabalho policial, raramente discutida, mas sempre presente. Mas isso parecia diferente. Não se tratava apenas de tratamento desigual. Tratava-se de números que sugeriam que algo sistemático estava acontecendo com as mulheres negras em sua cidade. Ele começou a puxar arquivos de casos individuais, começando pelos desaparecimentos mais recentes. Keisha Morrison, 24 anos, estudante de enfermagem na Georgia State University, desapareceu depois de sair do trabalho em um restaurante no centro da cidade. A última aparição confirmada foi em imagens de câmeras de segurança que a mostravam caminhando em direção à estação Marta. A investigação durou 6 semanas antes de ser rebaixada para o status de inativa. Tamara Jefferson, 28 anos, mãe solteira de 2 filhos, desapareceu após uma entrevista de emprego no centro da cidade. Seu carro foi encontrado 3 dias depois no estacionamento de um Walmart, com as chaves dentro e a bolsa faltando. O caso permaneceu aberto, mas não havia pistas ativas. As histórias compartilhavam semelhanças preocupantes. A maioria das mulheres era jovem profissional ou estudante. Elas haviam desaparecido de locais públicos em plena luz do dia ou no início da noite. Eram pessoas responsáveis, sem histórico de fuga ou abuso de substâncias. Suas famílias as descreviam como ambiciosas, sensatas e profundamente conectadas às suas comunidades. No entanto, de alguma forma, elas simplesmente evaporaram do tecido da cidade. Marcus espalhou os arquivos sobre a mesa, criando uma linha do tempo física. À medida que o padrão se tornava mais claro, ele sentiu uma sensação familiar, a intuição do detetive que o havia servido bem ao longo de sua carreira. Não se tratava de uma série de desaparecimentos aleatórios. Havia uma inteligência por trás desses desaparecimentos, uma metodologia que sugeria planejamento e coordenação.
ele começou a mapear os últimos locais conhecidos das mulheres desaparecidas. A maioria se concentrava em 3 áreas: o centro de Atlanta, perto do distrito comercial, a área ao redor das principais universidades e os bairros ricos de Buckhead. Esses eram lugares onde jovens profissionais negras estariam naturalmente, trabalhando, estudando, socializando. Eram também áreas com tráfego intenso de pedestres, facilitando a vigilância e o planejamento de sequestros, ao mesmo tempo em que forneciam cobertura para atividades incomuns. Quanto mais Marcus estudava os casos, mais se convencia de que Atlanta tinha um predador, ou mais provavelmente predadores, que tinham como alvo específico mulheres negras. A sofisticação sugeria que não se tratava do trabalho de um indivíduo oportunista. Parecia crime organizado. Quando Marcus apresentou sua análise preliminar à sua supervisora, a tenente Sarah Chen, a resposta foi previsivelmente burocrática. Chen, uma administradora competente que havia subido na hierarquia durante um período em que o departamento estava sob supervisão federal por violações dos direitos civis, ouviu sua apresentação com a atenção cuidadosa de alguém que calcula riscos políticos. Marcus aprecia sua meticulosidade. Ela começou, sua voz carregando o tom comedido de alguém se preparando para dar uma notícia decepcionante. Mas correlação não é causalidade. Essas mulheres vêm de grupos demográficos que tradicionalmente correm maior risco por uma variedade de razões. Pressões econômicas, violência doméstica, envolvimento com indivíduos envolvidos em atividades ilegais. Há muitos fatores que poderiam explicar esses números. Marcus sentiu o maxilar se contrair. Tenente, com todo o respeito, trabalho com pessoas desaparecidas há 15 anos. Sei como é o acaso e sei como são os padrões. Isso não é acaso. Mesmo que você esteja certo, continuou Chen, o que exatamente você está propondo? Não temos evidências de um crime específico, não temos testemunhas, não temos um suspeito. Você quer que eu aloque recursos para investigar uma teoria baseada em análise demográfica? Quero que você me deixe investigar se há uma conexão entre esses casos, respondeu Marcus. Dê-me 2 semanas para aprofundar a investigação. Se eu não conseguir encontrar evidências concretas de uma conexão, desistirei. E Chen considerou isso, ponderando as possíveis consequências tanto da ação quanto da inação. 1 semana, ela finalmente disse. E Marcus, tenha muito cuidado com a forma como você enquadrar isso. A última coisa que este departamento precisa é ser acusado de ignorar crimes contra mulheres negras ou de discriminação racial em nossa abordagem investigativa. Naquela noite, Marcus ficou até tarde na delegacia, reunindo todos os arquivos de pessoas desaparecidas envolvendo mulheres negras nos últimos 3 anos. Quando trancou sua mesa à meia-noite, ele havia identificado 37 casos que se encaixavam no perfil. Mulheres negras, com idades entre 18 e 35 anos, sem histórico de fuga, que haviam desaparecido em circunstâncias que desafiavam uma explicação fácil. 37 mulheres que simplesmente desapareceram das ruas de Atlanta, seus casos arquivados e esquecidos, enquanto suas famílias continuavam a procurar, a ter esperança, a lamentar sem encerramento. Enquanto Marcus dirigia para casa pelas ruas tranquilas da cidade, não conseguia tirar da cabeça a imagem dos rostos delas nos arquivos dos casos. Mulheres jovens cheias de promessas que se tornaram nada mais do que estatísticas em seus relatórios mensais. Ele passou sua carreira tentando trazer as desaparecidas para casa, mas nunca havia encontrado nada parecido com isso. A escala era sem precedentes, a metodologia sugeria sofisticação e o alvo parecia deliberadamente focado em uma das populações mais vulneráveis da sociedade. O mais preocupante de tudo era a constatação de que, se ele estivesse certo, se esses desaparecimentos estivessem conectados,
Então, em algum lugar de sua cidade, havia uma organização que havia aperfeiçoado a arte de fazer mulheres negras desaparecerem sem deixar vestígios. Marcus Williams tinha visto o mal de muitas formas durante sua carreira, mas nunca tinha se deparado com nada tão sistemático, tão friamente calculado, tão perfeitamente projetado para explorar os pontos cegos da sociedade. Ao entrar na garagem de sua casa, ele tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele encontraria essas mulheres, não importasse o custo. A sala de guerra que acabaria consumindo Marcus Williams começou modestamente no quarto de hóspedes de sua casa no subúrbio. Depois que sua esposa Patrícia mudou seus materiais de artesanato para o porão, após a partida da filha mais nova para a faculdade, o quarto ficou praticamente sem uso, um testemunho da fase de ninho vazio do casamento deles. Mas nas semanas seguintes à sua conversa com o tenente Chen, ele passou por uma transformação que colocaria à prova seu casamento, sua carreira e sua sanidade. Marcus começou digitalizando todos os arquivos dos casos, digitalizando fotografias e documentos em seu laptop pessoal. Ele comprou um grande quadro de cortiça e cobriu uma parede do quarto, criando uma representação física do que ele estava começando a considerar o padrão. Cada mulher desaparecida tinha sua própria seção: fotografia, linha do tempo, mapa da última localização conhecida, lista de associados e quaisquer evidências ou pistas que tivessem sido desenvolvidas durante a investigação oficial. O impacto visual era impressionante. 37 rostos sorridentes olhavam da parede. Fotos de formatura, retratos de família, fotos profissionais. Eram professoras e enfermeiras, estudantes e empresárias, filhas e mães. Elas representavam a espinha dorsal da comunidade profissional negra de Atlanta, mulheres que deveriam ter um futuro brilhante pela frente. Mas foi o mapa que contou a história mais arrepiante. Marcus comprou um grande mapa de Atlanta ao nível da rua e marcou o local do desaparecimento de cada mulher com um alfinete vermelho. O padrão era inconfundível. 3 grupos distintos, cada um representando um local de caça diferente. O centro da cidade, perto do distrito comercial e de entretenimento. A área universitária que abrange a Georgia Tech, a Georgia State e o Atlanta University Center. E Buckhead, com suas lojas e restaurantes sofisticados. Marcus começou a passar suas noites e fins de semana na sala, examinando os arquivos, procurando conexões que as investigações originais haviam deixado passar. Ele criou planilhas, rastreando tudo, desde os empregadores das mulheres até suas atividades nas redes sociais nas semanas anteriores ao desaparecimento. Ele mapeou suas rotinas diárias, seus locais frequentes, seus círculos sociais. Lentamente, padrões adicionais surgiram. Muitas das mulheres eram ativas em sites de networking profissional, como o LinkedIn. Várias haviam começado recentemente novos empregos ou estágios. Um número surpreendente mencionou ter conhecido possíveis parceiros românticos por meio de aplicativos de namoro nas semanas anteriores ao desaparecimento. Quando Marcus cruzou as informações das atividades nos aplicativos de namoro, ele descobriu algo que o deixou com calafrios. Quase 60% das mulheres desaparecidas tinham perfis ativos nas mesmas 3 plataformas, e muitas mencionaram ter conhecido alguém novo em suas últimas postagens nas redes sociais. A sofisticação do que ele estava descobrindo excedia em muito tudo o que Marcus havia encontrado em sua carreira. Não era o trabalho de um único predador perseguindo vítimas aleatórias. Parecia ser uma rede coordenada que usava tecnologia e engenharia social para identificar, abordar e, por fim, sequestrar mulheres negras bem-sucedidas. Patricia Williams inicialmente apoiou a investigação do marido, compreendendo seu compromisso em encontrar as desaparecidas.
Mas à medida que o quarto de hóspedes se transformava em um santuário obsessivo para as desaparecidas de Atlanta, sua paciência começou a se esgotar. O homem com quem ela se casara era metódico e dedicado, mas nunca havia permitido que um caso o consumisse dessa forma. "Marcos, você não está dormindo", disse ela certa manhã, ao encontrá-lo desmaiado em sua mesa, cercado por arquivos do caso e xícaras de café vazias. "Quando foi a última vez que você veio para a cama?" "Eu cochilei enquanto lia", murmurou ele, tentando se orientar. O relógio digital marcava 6h15 da manhã. Ele não conseguia se lembrar quando havia parado de trabalhar na noite anterior. "Isso não é saudável", continuou Patrícia. "Você está aposentado, Marcos. Isso não precisa mais ser sua responsabilidade." Mas Marcos não conseguia desistir. Cada rosto na parede representava uma família destruída, um futuro roubado. Ele passou sua carreira tentando trazer os desaparecidos para casa e agora havia descoberto o que poderia ser a maior operação sistemática de sequestro da história de Atlanta. Como ele poderia simplesmente ir embora? A investigação oficial autorizada pelo tenente Chen não produziu nada conclusivo. Sem provas concretas de uma conexão entre os casos, sem testemunhas ou evidências físicas que apontassem para um esforço coordenado, o departamento classificou a teoria de Marcos como infundada. As mulheres desaparecidas continuavam desaparecidas. Seus casos continuavam sem solução, e Marcus Williams se viu diante da aposentadoria compulsória com o maior caso de sua carreira sem solução. Em seu último dia na delegacia, Marcos limpou sua mesa enquanto seus colegas lhe desejavam boa sorte e falavam sobre campos de golfe e netos. Mas Marcos não estava pensando em atividades de aposentadoria. Ele estava pensando nas 37 mulheres cujos desaparecimentos haviam sido descartados como incidentes isolados, cujas famílias continuavam buscando respostas que o sistema não havia fornecido. Naquela noite, no quarto de hóspedes transformado em sala de guerra, Marcus Williams tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. O departamento poderia considerar o caso encerrado, mas sua investigação estava apenas começando. 6 meses após se aposentar, Marcus Williams havia se transformado de um detetive metódico em algo próximo a um especialista em perícia digital. O quarto de hóspedes agora abrigava 3 monitores, 2 laptops e uma impressora que funcionava constantemente, produzindo perfis de mídias sociais, capturas de tela de aplicativos de namoro e registros telefônicos que ele não tinha autoridade legal para obter, mas de alguma forma conseguiu acessar por meio de uma rede de ex-colegas e investigadores particulares que lhe deviam favores. A descoberta veio através de Jasmine Carter, caso número 14 em sua parede. Com 26 anos, coordenadora de marketing em uma startup de tecnologia, ela desapareceu depois de se encontrar com alguém para tomar uns drinks em Buckhead. Sua irmã, Aisha, forneceu a Marcus a senha do laptop de Jasmine durante uma de suas entrevistas não oficiais com a família. A vida digital de Jasmine pintou o retrato de uma mulher em transição. Ela havia terminado recentemente um relacionamento de longo prazo e estava namorando ativamente. Seus perfis em 3 aplicativos diferentes, mostrando dezenas de conversas com possíveis pretendentes. Mas, enquanto Marcos percorria suas mensagens, uma conversa se destacou. O homem se chamava David Richardson, afirmava ser consultor de negócios e sua abordagem era diferente das típicas conversas em aplicativos de namoro. David iniciou o contato comentando em uma postagem da Jasmine no LinkedIn sobre uma conferência de marketing da qual ela havia participado. Ele mencionou estar no mesmo setor, sugeriu que se conectassem profissionalmente e então, gradualmente, mudou a conversa para assuntos pessoais. A progressão foi sutil, profissional no início, depois cada vez mais íntima. Ele demonstrou conhecimento detalhado sobre o trabalho,
os interesses e o histórico dela, indo além do que estava disponível publicamente em seus perfis nas redes sociais. Marcos imprimiu toda a conversa, 43 páginas de mensagens ao longo de 6 semanas. A mensagem final era de David, sugerindo que se encontrassem em um bar de vinhos em Buckhead. Estou ansioso para finalmente conhecer a mulher brilhante por trás de todas essas postagens perspicazes sobre marketing, ele escreveu. Jasmine respondeu com entusiasmo e o endereço. Isso foi 3 dias antes de ela desaparecer. O bar de vinhos Vintners Reserve era um estabelecimento sofisticado frequentado por jovens profissionais. Marcos o visitou durante sua investigação inicial, mas a rotatividade de funcionários era alta e ninguém se lembrava de ter visto Jasmine. Agora, munido da foto de David Richardson em seu perfil de namoro, Marcos voltou com uma abordagem diferente. A gerente, uma mulher na casa dos 40 chamada Carol, estudou as capturas de tela impressas com atenção. Isso é interessante, disse ela, ajustando os óculos de leitura. Não reconheço esse cara específico, mas tivemos vários incidentes no ano passado em que mulheres se encontraram com seus namorados aqui e depois simplesmente desapareceram. Não durante o tempo que passaram aqui, entenda, mas elas tomavam uma bebida, tudo parecia normal, e depois recebíamos ligações de amigos ou familiares preocupados perguntando se as tínhamos visto. Quantos incidentes? Perguntou Marcos com o pulso acelerado. Pelo menos 4 que eu me lembre. Talvez mais. Começamos a brincar dizendo que era uma maldição ou algo assim, mas era realmente inquietante. Eram mulheres profissionais, não do tipo que simplesmente desaparecem sem avisar ninguém. Carol levou Marcos até a sala de segurança do bar, onde as imagens eram arquivadas por 6 meses. O sistema era sofisticado, com câmeras cobrindo todos os ângulos do interior e do exterior. Enquanto eles percorriam a noite em que Jasmine desapareceu, Marcos sentiu a familiar sensação elétrica de uma descoberta no caso. Lá estava ela, chegando sozinha às 19h30, checando o celular, parecendo nervosa, mas animada. Às 19h45, um homem se aproximou da mesa dela. Ele era alto, bem vestido, com aparência profissional. Marcos não conseguia ver o rosto dele claramente daquele ângulo, mas sua linguagem corporal era confiante, charmosa. Eles conversaram por aproximadamente 1 hora, compartilhando uma garrafa de vinho, rindo com frequência. Nada parecia incomum ou ameaçador. Às 20h50, eles saíram juntos. A câmera externa os mostrou caminhando em direção ao estacionamento, com a mão do homem na parte inferior das costas de Jasmine, em um gesto que parecia protetor e possessivo. Essa foi a última imagem de Jasmine Carter registrada. Mas Marcos não tinha terminado. Ele pediu a Carol para pegar as imagens das outras noites em que mulheres desapareceram após encontros no Vintners Reserve. O padrão era assustadoramente consistente. Homens diferentes, mas com características demográficas semelhantes, bem vestidos, profissionais, confiantes. As mulheres sempre pareciam confortáveis, nunca angustiadas. Elas sempre saíam juntas por vontade própria. Carol, disse Marcos com a voz tensa de emoção controlada, preciso que você veja uma coisa. Ele tirou fotos impressas de todas as 37 mulheres desaparecidas. Você reconhece algum desses rostos como clientes que tiveram encontros aqui? Carol estudou as fotos cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Ela identificou mais 6 mulheres que estiveram no Vintners Reserve nas semanas anteriores ao desaparecimento. O bar de vinhos não era apenas um local onde uma mulher havia desaparecido. Era um terreno de caça. Naquela noite, Marcos ligou para seu ex-parceiro, o detetive Ray Santos, que havia sido transferido para a unidade de crimes cibernéticos. Ray, preciso de um favor. Tenho perfis de namoro de suspeitos em um caso em que estou trabalhando, mas acho que são falsos. Você pode me ajudar a rastreá-los? Ray hesitou. Marcos,
Você sabe que não posso usar recursos do departamento para investigações não oficiais. Em que tipo de caso você está trabalhando? Marcos explicou sobre as mulheres desaparecidas, os padrões que havia descoberto e as conexões com aplicativos de namoro. Ray ouviu em silêncio, seus instintos de policial ativados, apesar de suas limitações oficiais. Envie-me o que você tem, Ray finalmente disse. Não posso prometer nada oficial, mas posso fazer algumas investigações básicas no meu tempo livre. Os resultados chegaram em 48 horas e eram mais perturbadores do que Marcos havia previsto. O perfil de namoro de David Richardson estava vinculado a uma conta de e-mail criada poucos dias antes de ele entrar em contato com Jasmine. As fotos do perfil eram falsificações sofisticadas, criadas usando um software de inteligência artificial que gerava rostos realistas, mas totalmente fictícios. O cartão de crédito usado para comprar os recursos premium do aplicativo de namoro estava vinculado a uma conta pré-paga que havia sido financiada com criptomoeda. A análise de Ray revelou padrões semelhantes em 12 perfis diferentes que haviam entrado em contato com as mulheres desaparecidas. Todos eram identidades falsas, todos usavam fotos geradas por IA, todos eram financiados por moedas digitais não rastreáveis. Mas o mais importante é que todos eram gerenciados a partir de endereços IP que remetiam ao mesmo serviço de rede privada virtual. Marcos, disse Ray durante sua reunião clandestina em uma lanchonete fora da cidade. Isso não é um cara procurando encontros. É uma operação sofisticada. Alguém está usando tecnologia avançada para criar identidades falsas com o objetivo específico de alvejar essas mulheres. O nível de planejamento, os recursos necessários, isso é crime organizado. Marcos sentiu uma mistura de justiça e pavor. Ele estava certo sobre o padrão, certo sobre a coordenação. Mas o alcance do que ele estava descobrindo excedia em muito tudo o que ele havia imaginado. Não se tratava apenas de Atlanta. Se a mesma metodologia estivesse sendo usada em outras cidades, se a mesma organização estivesse operando em maior escala, então o número de mulheres desaparecidas poderia ser muito maior do que 37. Naquela noite, Marcos sentou-se em sua sala de guerra, olhando para a parede de rostos. Cada mulher representava uma vida roubada, uma família destruída, um futuro apagado. Mas agora ele as via de forma diferente. Elas não eram vítimas aleatórias do crime urbano. Elas eram alvos especificamente escolhidas e sistematicamente caçadas por uma organização que havia aperfeiçoado a arte da predação digital. A pergunta que o assombrava quando ele finalmente apagou as luzes era simples, mas aterrorizante. Se essa organização era sofisticada o suficiente para criar enganos tão elaborados, para operar com tanta precisão sistemática, então, para onde estavam levando essas mulheres e o que estavam fazendo com elas depois que desapareciam? A ligação veio às 2h47 da manhã de uma quinta-feira em março. Marcos havia adormecido em sua mesa novamente, cercado por perfis impressos de mídias sociais e capturas de tela de aplicativos de namoro. O toque agudo do telefone fixo cortou seus sonhos inquietos como uma faca. É Marcus Williams? A voz era feminina, jovem, aterrorizada. Sim, quem é? Meu nome é Destiny Brooks. Minha irmã Sheila desapareceu há 6 meses em Birmingham. Vi seu nome em um fórum online sobre mulheres negras desaparecidas. Por favor, acho que as mesmas pessoas que a levaram também estão operando aqui. Marcos ficou instantaneamente alerta. Birmingham, Alabama, ficava a 240 quilômetros de Atlanta. Se a mesma organização estava operando nas duas cidades, o escopo de sua investigação acabara de se expandir dramaticamente. Conte-me sobre sua irmã, disse Marcos, pegando uma caneta. A história de Destiny era dolorosamente familiar. Sheila, de 28 anos, era enfermeira no hospital UAB.
Ela havia se cadastrado recentemente em vários aplicativos de namoro, após terminar um longo relacionamento. Sua última atividade conhecida foi encontrar alguém com quem havia se conectado online em um restaurante popular no distrito de entretenimento da cidade. Câmeras de segurança mostraram saindo com um homem bem vestido. Ela nunca mais foi vista. A polícia disse que ela provavelmente saiu com seu par voluntariamente, continuou Destiny com a voz embargada. Mas Sheila não faria isso. Ela tinha turnos programados, contas para pagar. Ela era responsável. Marcus pediu a Destiny que lhe enviasse por e-mail tudo o que ela tinha. Boletins de ocorrência, capturas de tela de redes sociais, conversas em aplicativos de namoro. O que chegou à sua caixa de entrada 3 horas depois fez seu sangue gelar. Os arquivos do caso de Birmingham mostravam padrões idênticos aos de Atlanta. Mulheres negras profissionais, com idades entre 22 e 34 anos, desaparecendo após encontros marcados por aplicativos. Os perfis falsos usavam as mesmas fotos sofisticadas geradas por IA. Os locais dos encontros seguiam o mesmo padrão. Estabelecimentos de luxo em áreas frequentadas por jovens profissionais. Mas o mais perturbador era a escala. Destiny identificou 17 mulheres desaparecidas em Birmingham nos últimos 2 anos, todas correspondendo ao perfil que Marcus havia desenvolvido em Atlanta. Marcus passou a semana seguinte entrando em contato com defensores de pessoas desaparecidas, familiares e contatos aposentados da polícia em cidades do Sudeste. O que ele descobriu abalou completamente sua compreensão do caso. Charlotte, 22 mulheres desaparecidas que correspondiam ao perfil. Memphis, 15 casos com características idênticas. Nashville, 19 desaparecimentos seguindo o mesmo padrão. Jacksonville, 26 mulheres desapareceram em circunstâncias semelhantes. A organização não estava operando apenas em Atlanta. Eles haviam criado uma rede que abrangia pelo menos 6 grandes cidades, visando sistematicamente mulheres negras bem-sucedidas em toda a região. O número total de mulheres desaparecidas estava se aproximando de 140. Marcus ligou para Ray Santos com as novas informações. Seu ex-parceiro ouviu em silêncio atordoado, enquanto Marcus descrevia o alcance regional da operação. Marcus, isso está além do que as autoridades locais podem lidar, disse Ray. Você está falando de crime organizado interestadual. Isso precisa da atenção federal. De quem? Sou um detetive aposentado, sem posição oficial, investigando casos que são oficialmente classificados como desaparecimentos voluntários. Que agente federal vai me ouvir? Ray ficou em silêncio por um longo momento. Na verdade, talvez eu conheça alguém. Há uma agente do FBI especializada em casos de tráfico humano. Ela tem feito perguntas sobre padrões incomuns em relatórios de pessoas desaparecidas em todo o Sudeste. O nome dela é agente Sarah Chen. Marcus não deixou de notar a ironia de a agente Chen ter o mesmo sobrenome que seu ex-tenente. Mas essa Sarah Chen era uma pessoa completamente diferente. Com 15 anos de experiência na força-tarefa de tráfico humano do FBI, ela construiu uma reputação por reconhecer padrões que outros não percebiam e por levar a sério casos que as autoridades locais frequentemente descartavam. Ray marcou uma reunião não oficial em uma cafeteria nos arredores de Atlanta. A agente Chen era mais jovem do que Marcus esperava, provavelmente com cerca de 40 anos, com uma inteligência aguçada evidente em seus olhos escuros. Ela ouviu sem interromper, enquanto Marcus apresentava suas descobertas, ocasionalmente fazendo anotações, mas nunca demonstrando ceticismo. Sr. Williams, disse ela quando ele terminou, o que você descobriu está de acordo com as informações que temos desenvolvido independentemente.
Identificamos padrões incomuns em relatórios de pessoas desaparecidas em vários estados, mas não tínhamos ninguém com seu conhecimento prático para nos ajudar a entender os detalhes operacionais. A agente Chen abriu seu laptop e mostrou a Marcos um mapa que fez seu peito apertar ao reconhecê-lo. Ele mostrava o sudeste dos Estados Unidos com grupos de pontos vermelhos marcando casos de pessoas desaparecidas. O padrão era idêntico ao que Marcos havia descoberto, mas a escala era ainda maior. Acreditamos que essa organização esteja operando há pelo menos 4 anos, continuou Chen. Eles têm como alvo mulheres negras com nível superior, porque esse grupo demográfico é menos propenso a gerar uma resposta imediata e intensiva das autoridades. Eles usam tecnologia sofisticada para criar identidades falsas e estabelecer confiança. Mas o que não conseguimos determinar é o que acontece com essas mulheres depois que elas desaparecem. Marcos estudou o mapa com a mente a mil. Agente Chen, em toda a minha pesquisa, não encontrei um único caso de uma mulher que tenha escapado ou sido libertada. Nenhum. Isso sugere uma segurança extremamente rigorosa ou que não é intenção que elas sobrevivam, concluiu Chen com severidade. Consideramos ambas as possibilidades. Pode ser tráfico de seres humanos para trabalho forçado ou exploração sexual, ou pode ser algo ainda mais sombrio. O peso dessa possibilidade pairou sobre Marcos como um manto. Ele passou meses esperando que essas mulheres estivessem presas em algum lugar, que pudessem ser resgatadas e devolvidas às suas famílias. A alternativa era horrível demais para ser contemplada. "O que você precisa de mim?" perguntou Marcos. "Tudo o que você tem. Todos os arquivos do caso, todas as análises, todas as conexões que você identificou. Estamos abrindo uma investigação federal e seu trabalho será a base." Enquanto Marcos dirigia para casa naquela noite, ele pensou na parede do quarto de hóspedes. 37 rostos que o assombravam há meses estavam prestes a se tornar parte de um caso federal envolvendo quase 140 mulheres desaparecidas. O escopo era avassalador, mas pela primeira vez, desde que identificou o padrão, ele sentiu que não estava lutando sozinho. Naquela noite, ele chamou Patrícia para a sala de guerra e mostrou a ela o mapa do agente Chen. "Meu Deus, Marcos!" ela sussurrou, olhando para os grupos de pontos vermelhos. "Todas essas mulheres." "O FBI está assumindo a investigação", ele disse a ela. "Eles querem usar nossa casa como base de operações. Você concorda com isso?" Patrícia olhou para a parede de rostos, depois para o marido. Depois de meses vendo o caso consumi-lo, ela finalmente entendeu a magnitude do que ele havia descoberto. "Essas mulheres precisam de alguém para lutar por elas", disse ela. "Se tiver que ser agente, então tem que ser agente." A guerra havia se tornado oficial. A transformação da casa suburbana de Marcus Williams em um centro de comando federal aconteceu com uma eficiência surpreendente. 72 horas após a chegada do agente Chen, a sala de jantar havia sido convertida em um centro de comunicações seguro, completo com linhas telefônicas criptografadas e conexões de internet via satélite que contornavam os provedores de serviços locais. A sala de estar se tornou uma área de briefing, onde os agentes podiam revisar os arquivos dos casos e coordenar com as equipes de campo em 6 estados. Mas foi o quarto de hóspedes, a sala de guerra original de Marcos, que se tornou o centro nervoso da investigação. A agente Chen ficou diante da parede de rostos, estudando o padrão que consumiu Marcos por quase 2 anos. "Este é um trabalho notável", disse ela, traçando as linhas coloridas que conectavam vítimas, locais e linhas do tempo. "Você identificou padrões operacionais que nossos analistas não perceberam."
Marcus observou enquanto a equipe de Chen digitalizava sua pesquisa, enviando fotos e documentos para bancos de dados federais que permitiriam o compartilhamento em tempo real entre vários escritórios de campo. Sua linha do tempo manuscrita se tornou uma interface digital sofisticada que podia cruzar datas, locais e perfis de suspeitos instantaneamente. Identificamos o principal facilitador tecnológico, anunciou o agente Chen durante a primeira reunião oficial. Os perfis de namoro, as fotos geradas por IA, os pagamentos em criptomoedas, tudo isso remete a uma empresa chamada Digital Dynamics Solutions, com sede em Miami. A agente Jennifer Rodrigues, especialista em crimes cibernéticos de Chen, abriu o perfil da empresa em seu laptop. No papel, eles são uma empresa de marketing legítima, especializada em gerenciamento de mídias sociais para pequenas empresas. Mas a atividade do servidor deles sugere algo muito diferente. Eles estão gerando milhares de perfis falsos em várias plataformas, usando algoritmos sofisticados para atingir públicos específicos. Marcus estudou as informações da empresa. A Digital Dynamics parecia totalmente legítima, site profissional, endereço corporativo e até mesmo uma classificação do Better Business Bureau. Era a camuflagem perfeita para uma empresa criminosa. E quanto às operações físicas? Perguntou Marcus. Sabemos que eles estão se encontrando com essas mulheres e levando-as para algum lugar. Isso requer locais reais, não apenas infraestrutura digital. O agente Chen assentiu. É aí que sua inteligência local se torna crucial. Precisamos identificar todos os locais onde as vítimas foram vistas pela última vez, mapear as rotas de transporte e encontrar as instalações onde elas estão sendo mantidas. Na semana seguinte, Marcus se viu trabalhando 18 horas por dia ao lado de agentes federais que o tratavam não como um policial local aposentado, mas como o principal especialista na metodologia operacional da organização. Seu conhecimento íntimo da geografia de Atlanta, combinado com sua compreensão dos padrões das vítimas, provou ser inestimável no desenvolvimento da estratégia de investigação. A descoberta veio de uma fonte inesperada. Destiny Brooks, a mulher de Birmingham, cuja ligação revelou pela primeira vez o alcance regional da operação, estava conduzindo sua própria investigação. Ela ligou para Marcus com informações que mudaram tudo. Descobri para onde levaram minha irmã, disse ela, com a voz embargada pela emoção contida. Há uma empresa de transporte fora de Birmingham que tem usado mulheres como motoristas, mas as mulheres nunca parecem ser as mesmas duas vezes. Estou observando-as há semanas. Destiny identificou a Southeastern Logistics, uma empresa de frete que operava rotas conectando todas as 6 cidades onde as mulheres haviam desaparecido. Seus motoristas eram predominantemente mulheres, predominantemente negras, e de acordo com a vigilância de Destiny, pareciam estar trabalhando sob alguma forma de coerção. As mulheres parecem assustadas, explicou ela durante uma teleconferência com a equipe do agente Chen. Elas não fazem contato visual, não falam com ninguém e estão sempre acompanhadas por supervisores homens que as vigiam constantemente. O agente Chen imediatamente ordenou a vigilância das instalações da Southeastern Logistics nas 6 cidades. O que eles descobriram foi uma sofisticada operação de trabalho forçado, disfarçada como um negócio legítimo de transporte. As mulheres desaparecidas não estavam sendo mantidas em cativeiro tradicional. Elas eram forçadas a trabalhar como motoristas de caminhão de longa distância, transportando cargas pelas rodovias interestaduais enquanto viviam em condições que equivaliam à escravidão. A organização havia criado documentos de identificação falsos, inventado históricos de emprego e aberto contas bancárias que lhes permitiam operar com aparente legitimidade, mantendo controle total sobre suas vítimas. Marcus sentiu-se mal ao absorver os relatórios de inteligência.
Eles estão se escondendo à vista de todos, disse ele. Essas mulheres estão dirigindo milhares de quilômetros pelo país, parando em áreas de descanso para caminhoneiros, interagindo com outros motoristas, e ninguém percebe que elas são prisioneiras. O agente Rodrigues explicou os mecanismos de controle psicológico. As vítimas são isoladas de suas famílias, convencidas de que ninguém está procurando por elas e ameaçadas com violência se tentarem fugir. Muitas provavelmente acreditam que estão mais seguras ficando com a organização do que arriscando punições por tentarem fugir. A sofisticação da operação era impressionante. A organização criou todo um ecossistema de empresas falsas, documentos fraudulentos e manipulação psicológica que lhes permitiu explorar quase 140 mulheres, mantendo a aparência de um comércio legítimo. Identificamos 12 instalações da Southeastern Logistics em toda a região, anunciou o agente Chen. Mas acreditamos que o centro principal esteja no sul da Geórgia, a cerca de 2 horas de Atlanta. É onde acreditamos que eles processam as novas chegadas, criam identidades falsas e atribuem horários de trabalho. Marcos olhou para o mapa que mostrava a localização das instalações. Após 2 anos à procura dessas mulheres, elas aparentemente estavam a menos de 240 quilômetros de sua casa, passando por ele nas rodovias que ele percorria regularmente. O agente Chen começou a delinear a operação de resgate. Precisaremos coordenar batidas simultâneas em todas as 12 instalações. Se agirmos em um local, eles imediatamente transferirão todos os outros. Temos uma chance de trazer essas mulheres para casa. A escala da operação era sem precedentes. Mais de 200 agentes federais, ataques coordenados em 6 estados e o resgate potencial de quase 140 mulheres que estavam desaparecidas há anos. Marcos sonhava com esse momento desde que percebeu o padrão, mas agora que ele se aproximava, ele se sentia oprimido pela magnitude do que estavam tentando fazer. E se estivermos errados? Perguntou ele ao agente Chen em particular. E se eles mudaram as operações ou se as mulheres não estiverem lá? Chen olhou para a parede de rostos na sala de guerra de Marcos. Então continuaremos procurando. Mas Marcos, tudo o que você descobriu aponta para isso. As evidências digitais, a vigilância física, os depoimentos das testemunhas. Tudo confirma o que você suspeitava desde o início. Essas mulheres estão lá fora, esperando que alguém as encontre. Naquela noite, Marcos sentou-se sozinho em sua sala de guerra, cercado pelos rostos que o assombravam há tanto tempo. No dia seguinte, agentes federais tentariam a maior operação de resgate de vítimas de tráfico humano da história do sudeste dos Estados Unidos. As mulheres que olhavam para ele daquelas fotografias poderiam finalmente voltar para casa. Mas, ao estudar seus rostos mais uma vez, Marcos não conseguia se livrar da sensação de que a organização que eles estavam prestes a enfrentar havia antecipado esse momento, que em algum lugar da rede de instalações e empresas falsas, alguém estava se preparando exatamente para esse cenário. A caçada estava prestes a se tornar uma batalha. O centro de comando na sala de jantar de Marcus Williams fervilhava com tensão controlada às 4 da manhã do dia 15 de abril. 12 equipes em 6 estados estavam posicionadas do lado de fora das instalações da Southeastern Logistics, aguardando o sinal coordenado da agente Chen. Marcos sentou-se à mesa da cozinha, cercado por agentes federais, monitorando as comunicações de rádio, observando 2 anos de investigação se cristalizarem em um único momento decisivo. Todas as equipes estão prontas, anunciou a agente Chen em seu fone de ouvido. Ela olhou para Marcos, que se tornara o consultor não oficial da operação, apesar de não ter autoridade federal oficial. É para isso que temos trabalhado. Marcos assentiu, com a garganta apertada pela emoção. Na parede atrás dele,
137 rostos olhavam para baixo. Mulheres que haviam desaparecido de aplicativos de namoro, bares de vinho e cafeterias, deixando suas famílias sem respostas, cheias de dúvidas e tristeza. Em menos de uma hora, algumas dessas famílias poderiam finalmente ter suas filhas, irmãs e mães de volta. "Executem", ordenou Chen. As conversas pelo rádio de 12 batidas simultâneas criavam uma sinfonia de caos controlado. Marcus ouvia enquanto as equipes invadiam instalações em Atlanta, Birmingham, Memphis, Nashville, Charlotte e Jacksonville, cada operação se desenrolando de acordo com meses de planejamento meticuloso. Equipe de Atlanta, temos a instalação segura, sem resistência, procurando pelas vítimas agora. Equipe de Birmingham, detivemos 4 supervisores. Os escritórios administrativos continham registros detalhados. Equipe de Memphis, nós as encontramos. Encontramos as mulheres. Marcus sentiu suas pernas cederem um pouco. O agente Rodrigues segurou seu cotovelo, estabilizando-o enquanto os relatórios continuavam chegando. Equipe de Nashville, temos 17 mulheres sob custódia. Elas parecem estar em vários estados de sofrimento psicológico, mas estão fisicamente ilesas. Equipe de Charlotte, 22 mulheres recuperadas. A equipe médica está realizando avaliações preliminares. Os números continuavam subindo. 22 mulheres em Charlotte, 17 em Nashville, 15 em Birmingham, 19 em Memphis, 12 em Jacksonville. Mas foi o relatório de Atlanta que fez o coração de Marcus acelerar. Equipe de Atlanta, temos 26 mulheres. Uma delas está pedindo especificamente pelo detetive Marcus Williams. O agente Chen olhou para Marcus com surpresa. Você não deveria ser conhecido por nenhuma das vítimas. 20 minutos depois, Marcus estava em um veículo do FBI a caminho das instalações de Atlanta, com as mãos tremendo de ansiedade e medo. O prédio da Southeastern Logistics parecia totalmente comum por fora. Um armazém industrial padrão com docas de carga e logotipos da empresa. Nada sugeria o horror que estava escondido lá dentro. O agente Thompson, que liderou a operação em Atlanta, encontrou Marcus na entrada. A mulher que pediu por você se chama Keisha Morrison. Ela disse que você falou com a mãe dela sobre o desaparecimento dela. Marcus lembrou-se do nome imediatamente. Keisha tinha sido um dos seus primeiros casos, uma estudante de enfermagem da Georgia State que desaparecera depois de se encontrar com um namorado perto da universidade. Isso tinha acontecido há quase 3 anos. Dentro das instalações, Marcus encontrou uma cena que o assombraria para sempre. As mulheres estavam reunidas no que tinha sido convertido numa área de estar em estilo dormitório. Fileiras de beliches, banheiros comuns e uma pequena cozinha. Parecia mais um dormitório universitário do que uma prisão, o que tornava a realidade ainda mais perturbadora. Keisha Morrison estava sentada em uma das camas, enrolada em um cobertor fornecido pelo FBI, mas quando viu Marcus, levantou-se e caminhou em sua direção com passos determinados. "Você é o detetive Williams", disse ela. Não era uma pergunta. "Sou eu, Keisha. Sua mãe nunca parou de procurar por você. Ela nunca perdeu a esperança." A compostura de Keisha se abalou um pouco. "Eles nos disseram que ninguém estava procurando. Disseram que nossas famílias achavam que tínhamos fugido, que a polícia havia encerrado nossos casos." Marcus sentiu a raiva tomar conta dele. Não pelas vítimas, mas pela manipulação psicológica que elas haviam sofrido. Isso nunca foi verdade. Seu desaparecimento foi investigado. Sua mãe ligava para a delegacia todas as semanas, perguntando por novidades. Outras mulheres se reuniram ao redor deles, ouvindo a conversa com expressões de esperança cautelosa, misturada com profundo trauma. Marcus reconheceu vários rostos da parede de sua sala de guerra. "Quantas de vocês são de Atlanta?" perguntou ele. 11 mãos se levantaram.
Marcos olhou para cada rosto, comparando-os mentalmente com seus arquivos. Todas estavam lá. Todas as mulheres de Atlanta que haviam desaparecido nos últimos 3 anos. E as outras? Perguntou Marcos à queixa. Era para haver mais mulheres aqui. A expressão de queixa ficou sombria. Eles transferiram algumas de nós no mês passado. Disseram que era para rotas mais longas, tarefas melhores. Não as vemos desde então. A voz do agente Chen chiou no rádio de Marcos. Todas as instalações relatam extrações bem-sucedidas, mas estamos com cerca de 30 mulheres a menos do que nossas projeções. Algumas das vítimas resgatadas relatam transferências recentes. Marcos sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A organização havia previsto a atenção federal e transferido seus ativos mais valiosos antes das batidas. Em algum lugar, 30 mulheres ainda estavam desaparecidas. Mas enquanto Marcos olhava ao redor da instalação em Atlanta, vendo os agentes do FBI ajudando mulheres traumatizadas a ligar para suas famílias, que pensavam que elas estavam mortas, ele também sentiu algo parecido com vingança. Eles haviam encontrado 107 mulheres que haviam sido consideradas fugitivas ou desaparecidas voluntariamente. Eles expuseram uma operação de trabalho forçado em vários estados que funcionava abertamente há anos. A doutora Sarah Martinez, psicóloga especializada em traumas relacionados ao tráfico, estava conduzindo entrevistas preliminares com as mulheres resgatadas. Sua avaliação inicial foi preocupante. Essas mulheres foram submetidas a um sofisticado controle psicológico, explicou ela a Marcos. Elas foram isoladas, receberam informações falsas sobre sua situação legal e foram convencidas de que cooperar era sua única opção de sobrevivência. Muitas acreditavam que suas famílias as haviam abandonado. As histórias das mulheres pintaram um quadro de exploração sistemática. Depois de serem sequestradas por meio de perfis falsos em sites de namoro, elas foram transportadas para as instalações no sul da Geórgia, onde suas identidades foram destruídas e reconstruídas. Receberam novos nomes, números falsos de seguro social e carteiras de motorista comerciais. Foram forçadas a dirigir em rotas de longa distância, dormindo em seus caminhões, monitoradas constantemente por GPS e check-ins periódicos com seus supervisores. O condicionamento psicológico era extremamente eficaz, continuou o Dr. Martinez. Diziam-lhes que tentar fugir resultaria em prisão por fraude de identidade e violações de imigração. Muitas acreditavam que eram cúmplices de crimes e enfrentariam processos judiciais se fossem descobertas. Marcos ouviu esses relatos com uma mistura de raiva e tristeza. A organização não tinha apenas sequestrado essas mulheres, tinha destruído sistematicamente seu senso de autonomia, sua conexão com suas vidas anteriores, sua crença na possibilidade de resgate. À medida que a noite se aproximava, a logística de reunir 107 mulheres com suas famílias tornou-se evidente. Algumas famílias haviam se mudado, acreditando que seus entes queridos estavam mortos. Outras tiveram que ser convencidas de que as ligações eram legítimas. Muitas das mulheres precisavam de cuidados psicológicos e médicos imediatos antes de poderem ser libertadas. Marcos se viu na posição incomum de ser uma ponte entre as vítimas e suas famílias. Seus anos mantendo contato com as famílias, sua insistência de que suas filhas ainda estavam vivas, criaram relacionamentos que se mostraram cruciais no processo de reencontro. Quando ele finalmente voltou para casa naquela noite, Patrícia estava esperando por ele na sala de guerra. Ela tinha acompanhado a cobertura da notícia, vendo como a história dominava a mídia local e nacional. Quantas? Ela perguntou baixinho. 107, respondeu Marcos, mas 30 ainda estão desaparecidas. Patrícia olhou para a parede, onde 137 rostos acompanharam a investigação por quase 2 anos.
Você vai continuar procurando as outras? Marcos refletiu sobre a pergunta. Ele estava exausto, emocionalmente esgotado e oficialmente aposentado. Mas em algum lugar, 30 mulheres ainda estavam presas no sistema que ele passou 2 anos tentando expor. O agente Chen quer que eu seja consultor na investigação em andamento, disse ele. Eles acham que as mulheres desaparecidas foram transferidas para instalações fora da região sudeste. Isso pode ser ainda maior do que imaginávamos. Quando Marcos finalmente se permitiu sentir a magnitude do que havia sido realizado, ele também compreendeu que sua guerra estava longe de terminar. Eles haviam desferido um golpe devastador contra a organização, mas a batalha para trazer todas as mulheres desaparecidas de volta para casa estava apenas começando. 3 meses após as batidas policiais, Marcus Williams estava na rotunda do Capitólio do estado da Geórgia, observando a governadora Patricia Kemp assinar a legislação que ficaria conhecida como Lei de Responsabilidade por Pessoas Desaparecidas. A lei exigia procedimentos padronizados para relatar casos de adultos desaparecidos, estabelecia um banco de dados estadual para rastrear desaparecimentos e alocava fundos federais para treinamento especializado no reconhecimento do tráfico de pessoas. Ao seu lado estavam Keisha Morrison, que se tornou defensora das sobreviventes do tráfico, e Destiny Brooks, cuja busca incansável por sua irmã ajudou a expor o alcance regional da rede. A multidão reunida incluía familiares das mulheres resgatadas, autoridades policiais e representantes de organizações que lutavam há anos para chamar a atenção para os casos de mulheres negras desaparecidas. Esta legislação garante que nenhuma família será informada de que seu ente querido provavelmente apenas fugiu sem uma investigação completa, disse o governador Kemp durante a cerimônia de assinatura. Ela honra a determinação das famílias que nunca pararam de procurar e reconhece as falhas sistemáticas que permitiram que essa tragédia continuasse por tanto tempo. As 30 mulheres que continuavam desaparecidas foram localizadas em instalações no Texas, Califórnia e Nevada. A investigação ampliada do agente Chen revelou que a rede do Sudeste fazia parte de uma operação nacional com conexões com rotas internacionais de tráfico. Os depoimentos das mulheres resgatadas forneceram informações cruciais sobre a estrutura da organização, levando a novas prisões e a identificação de novas instalações. Marcos passou os últimos 3 meses trabalhando com a força-tarefa do FBI, mas também descobriu algo inesperado. A investigação lhe deu um senso de propósito que a aposentadoria nunca proporcionou. A agente Chen lhe ofereceu um cargo permanente de consultor na Unidade Federal de Tráfico Humano. Sua metodologia de reconhecimento de padrões está sendo estudada por escritórios de campo em todo o país, ela lhe disse. O que você conquistou como investigador individual mudou a forma como abordamos esses casos. A transformação de sua sala de guerra em um centro de comando federal foi temporária, mas Marcos manteve a parede de rostos intacta. Agora, em vez de 137 mulheres desaparecidas, ela exibia fotos de antes e depois. Fotos de formatura ao lado de imagens recentes de sobreviventes reconstruindo suas vidas. Jasmine Carter, a coordenadora de marketing cujas conversas no aplicativo de namoro proporcionaram a descoberta de Marcos, voltou à faculdade para terminar seu curso de serviço social. Quero ajudar outras sobreviventes a navegar pelo sistema, ela disse a ele durante uma de suas reuniões regulares. Eu entendo o que elas passaram de uma forma que outras pessoas não conseguem. O processo de recuperação psicológica foi complexo e contínuo. O Dr. Martinez estabeleceu um programa de tratamento especializado para sobreviventes de tráfico, reconhecendo que as mulheres haviam sofrido não apenas cativeiro físico, mas também
manipulação psicológica sistemática, destinada a destruir seu senso de identidade e autonomia. Muitas delas estão lidando com o que chamamos de trauma complexo, explicou o Dr. Martinez a Marcos. Elas não estão apenas se recuperando do sequestro, estão reconstruindo todo o seu senso de identidade. Os procedimentos legais foram igualmente complexos. O uso de identidades falsas, documentos forjados e coerção psicológica pela organização criou desafios incomuns para os promotores. Algumas vítimas foram forçadas a cometer crimes menores como parte de seu cativeiro, exigindo uma navegação jurídica cuidadosa para garantir que fossem tratadas como vítimas e não como criminosas. Marcos frequentemente se viu atuando como um elo entre as sobreviventes e o sistema jurídico, ajudando-as a entender que suas experiências estavam sendo levadas a sério, que seus depoimentos eram importantes e que o sistema que inicialmente falhou com elas agora estava trabalhando para buscar justiça em seu nome. A atenção da mídia foi avassaladora. A história do detetive aposentado, que descobriu uma rede de tráfico em vários estados, ganhou as manchetes nacionais. Mas Marcos redirecionou consistentemente a atenção para as sobreviventes e suas famílias. Eu estava apenas fazendo o que qualquer policial deveria fazer, disse ele aos repórteres. Eu estava ouvindo as famílias que diziam que algo estava errado. As verdadeiras heroínas são as mulheres que sobreviveram e as famílias que nunca deixaram de acreditar que elas estavam vivas. Em uma noite tranquila de julho, Marcos sentou-se em seu quarto de hóspedes restaurado, que Patrícia havia convertido novamente em uma sala de artesanato. Os quadros de cortiça haviam sumido, substituídos por seus materiais de quilting e máquina de costura. Mas em sua mesa, ele mantinha uma pequena foto emoldurada. As 107 mulheres da operação de resgate, tirada em uma reunião de sobreviventes 6 semanas após as batidas policiais. Patrícia o encontrou ali, estudando a foto com a mesma intensidade que ele antes reservava para os arquivos dos casos. "Você está bem?" ela perguntou, sentando-se na cadeira ao lado dele. "Fico pensando nas 30 que não encontramos", Marcos admitiu. "O agente Chen diz que a investigação continua, que eles estão seguindo novas pistas, mas você se sente responsável por elas." Marcos assentiu. "Por 2 anos, carreguei o peso de 137 mulheres desaparecidas. Encontramos 107 delas. Mas aquelas 30... Patrícia pegou a foto das mãos dele, estudando os rostos das sobreviventes. "Marcos, olhe para essas mulheres. Olhe bem para elas. Elas estão vivas porque você se recusou a aceitar que seus desaparecimentos fossem normais. Suas famílias as têm de volta porque você viu um padrão que todos os outros deixaram passar." Ela estava certa, mas Marcos ainda sentia o peso da missão incompleta. A rede havia sido severamente danificada, mas não completamente destruída. Em algum lugar, as mulheres restantes ainda estavam presas no sistema que ele havia exposto. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. O identificador de chamadas mostrava o número da agente Chen. "Marcos, nós as encontramos", disse ela sem preâmbulos. "Todas as 30. Invadimos instalações em Houston e Los Angeles há 2 horas. Todas estão bem." Marcos sentiu o peso que pressionava seu peito há meses desaparecer de repente. Ele olhou para Patrícia, que conseguiu ler a notícia em sua expressão, e viu lágrimas de alívio encherem seus olhos. "Como?" perguntou ele. "Informações das sobreviventes nos levaram às rotas de transporte. Rastreamos os veículos, identificamos as instalações e coordenamos com os escritórios locais. Acabou, Marcos. Encontramos todas elas." Depois de desligar, Marcos sentou-se em silêncio com Patrícia, absorvendo a magnitude do que havia sido realizado.
de um padrão observado nas estatísticas mensais ao resgate de 137 mulheres em vários estados. A investigação havia crescido além de tudo que ele poderia imaginar quando espalhou os arquivos do caso sobre sua mesa. "O que acontece agora?" perguntou Patrícia. Marcus considerou a questão. A oferta de consultoria do agente Shen continuava em aberto. Havia outros padrões a serem investigados, outros casos de pessoas desaparecidas que poderiam se beneficiar de sua metodologia. A luta contra o tráfico humano estava longe de terminar, mas pela primeira vez em 3 anos, Marcus Williams sentiu algo que quase havia esquecido: a paz que vem de uma missão cumprida. Os fantasmas que o assombravam haviam encontrado seu caminho de volta para casa. "Agora vamos ajudá-las a se recuperar", disse ele, olhando para a foto das sobreviventes. "E vamos garantir que isso nunca mais aconteça." Lá fora, a cidade de Atlanta continuava seu ritmo interminável, sem saber que 137 de suas filhas desaparecidas haviam sido encontradas e levadas para casa. Mas em uma pequena casa no subúrbio, um detetive aposentado finalmente se permitiu descansar, sabendo que às vezes, quando você se recusa a parar de ouvir as vozes dos esquecidos, você pode trazê-los de volta das sombras.